a criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. Toda honra, toda glória e toda adoração e todo louvor ao Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. O Senhor Deus eterno, o Todo-Poderoso, que desde o princípio existia. Tudo pertence ao Senhor, tudo é do Senhor e tudo é para a sua honras e glórias e adoração e louvor. O Senhor domina, Mestre Majestade, Senhor Todo-Poderoso, Rei dos Reis, domina, o Senhor governa sobre tudo e sobre todos. Soberano é o Senhor. Hoje vamos contar a história da palavra do Senhor em Gênesis 1, a criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. Ao Senhor seja toda honra, toda glória e adoração, louvor, Mestre e Majestade, ao Senhor Jesus, que é Cristo Senhor, nosso Salvador, Senhor Santo, Senhor Rei dos Reis. Tudo pertence ao Senhor, tudo é do Senhor e tudo é para o Senhor. Ao Senhor seja toda honra, toda glória, toda adoração, todo louvor. Ao Senhor, Mestre e Majestade, seja o domínio, o governo, o poder e a majestade para todo sempre. Tudo pertence ao Senhor. Vamos começar. Toda honra e glória ao Senhor. Aleluia. Sua majestade. Amém. No princípio, criou o Senhor Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito do Senhor Deus pairava por sobre as águas. Disse o Senhor Deus: haja luz, e houve luz. E viu o Senhor Deus que a luz era boa, e fez a separação entre a luz e as trevas. Chamou o Senhor Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve a tarde e a manhã, o primeiro dia. E disse o Senhor Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, o Senhor Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou o Senhor Deus ao firmamento os céus. Houve a tarde, a manhã, o segundo dia. Toda honra e glória ao Senhor. Disse também o Senhor Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou o Senhor Deus terra, e o ajuntamento das águas mares. E viu o Senhor Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relva, ervas que dêem semente, e árvores frutíferas que dêem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, toda honra e glória ao Senhor, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu o Senhor Deus que isso era bom. Houve a tarde e a manhã, o terceiro dia. Disse também o Senhor Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazer separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim se fez. Fez o Senhor Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra. Para governar o dia, toda honra e glória ao Senhor, para governar o dia e a noite, fazer a separação entre a luz e as trevas. E viu o Senhor Deus que isso era bom. Houve a tarde e manhã, o quarto dia. Disse também o Senhor Deus: povoam-se as águas, deixamos de seres viventes. Voe as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, o Senhor Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu o Senhor Deus que isso era bom. E o Senhor Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve a tarde e a manhã, o quinto dia. Disse também o Senhor Deus: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selváticos segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez o Senhor Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu o Senhor Deus que isso era bom. Também toda honra e glória ao Senhor. Também disse o Senhor Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra.
Criou o Senhor Deus, toda honra e glória ao Senhor. Criou o Senhor Deus, pois o homem é a sua imagem. A imagem do Senhor Deus os criou. O criou. Criou o Senhor Deus, pois o homem a sua imagem. A imagem do Senhor Deus o criou. Homem e mulher os criou. E o Senhor Deus os abençoou. Ele lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Toda honra e glória ao Senhor. Toda honra e glória ao Senhor. Aleluia. E disse o Senhor Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu o Senhor Deus tudo quanto fizera, eis que era muito bom. Houve a tarde e amanhã o sexto dia. E assim, pois, foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. Havendo o Senhor Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou o Senhor Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Nessa parte do sétimo dia. O sábado, em Gênesis 2:2, significa que o Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, que é Cristo Senhor Jesus, nosso Salvador, descansou não fisicamente, porque o Senhor não se cansa, nem se fadiga como nós, como está escrito, mas sim significa que o Senhor teve satisfação, que ficou satisfeito de tudo quanto fez como ouvido anteriormente. Viu o Senhor Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve a tarde e amanhã o sexto dia, e acrescentou. E ainda mais tem mais um versículo escrito que o Senhor falou na passagem: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Marcos 2:27. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Marcos 2:28.